mensagem vai ser bem simples, bem rápida, mas eu gostaria que todos vocês, nesse momento, prestassem atenção no que o Senhor tem para falar. Vamos ler o livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 em diante. Eclesiastes 1, do 3, vamos ler até o 10. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, de voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corra para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Pai, queremos, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo para conduzir esta palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, o Senhor nos oriente e o Senhor ministre cada um de nós, Pai. Por mais que venha ser uma palavra rápida, curta, mas seja uma palavra direta aos nossos corações. Ó Espírito Santo de Deus, colocamos os nossos corações em Tuas mãos e colocamos, Senhor Jesus, também os nossos ouvidos e toda a nossa atenção voltada a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Queridos, como eu disse, hoje vai ser uma ministração mais rápida, para que possamos fazer outras atividades aqui depois, mas não vou nem usar esboço, vamos usar só o texto hoje. O que o Senhor fala para nós em Eclesiastes? Eclesiastes, eu ministrei semanas atrás, meses atrás, sei lá quando foi, tempo atrás, no culto de quarta-feira, sobre Eclesiastes, né? Desde essa época eu tenho buscado entender um pouco mais sobre esse livro. E eu não tenho dúvida para dizer que o livro complicado, o livro complexo é o livro de Eclesiastes. Eu mencionei da outra vez, né, que o Eclesiastes foi escrito, né, na minha concepção, por Salomão ou por alguém que estava citando as palavras de Salomão. Né, no meio teológico, você vai ver que as pessoas não afirmam que foi Salomão que escreveu esse livro. Mas eu tenho esse entendimento, eu gosto de deixar isso claro, para que depois ninguém pense que a gente está ministrando, heresia, não sabe se é tal, mas o entendimento que eu tenho é que é Salomão. E aí, você vai começar a ler todo o livro de Eclesiastes, você fala, cara, que pessoa depressiva, que pessoa que está pensando aí sobre que nada faz sentido, né? Em algumas versões mais antigas, diz, tudo é vaidade, né? Nas versões mais atuais, diz, nada faz sentido. E aí você começa a pensar, se nada faz sentido, para que eu vou ficar me preocupando com alguma coisa, se nada faz sentido? E aí vem a necessidade da gente estudar mais e aprofundar um pouco mais no livro de Eclesiastes. Porque o livro de Eclesiastes é escrito numa perspectiva de quem está vendo a terra sem Deus.
Imagine você olhando para as pessoas ali, os trabalhadores. Pensa que você vai chegar ali na esquina da autonomista, e aí você para e começa a observar. Começa a olhar tudo o que está acontecendo ali. Você vai ver gente pegando ônibus, você vai ver gente indo ali no posto abastecer, você vai ver gente que está indo para a estação do trem, você vai ver gente vindo para o terminal de ônibus, você vai ver carros passando para cima e para baixo. E é mais ou menos essa análise que o escritor está fazendo ali, que o autor está fazendo. Ele está analisando as coisas, vendo como elas funcionam, como elas vão acontecendo. E esse ponto para a gente é importante entender, porque é muito importante entender qual é a visão que o autor está trazendo, para que a gente possa compreender essa visão e ler o texto a partir daí. Então, e como a gente descobre essa visão? Em tudo que ele vai decorrendo. Você vê que o Eclesiastes, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 12, ele vai mostrando tudo que vai acontecendo na vida do ser humano. E esse comecinho, né, ele vai falando sobre as coisas. Ele diz, poderá ter algo novo debaixo do sol? Daí ele mesmo responde, não há algo novo, porque tudo já ocorreu, tudo já houve, tudo já foi feito. Mas o que ele nos mostra, e fica muito claro, é que temos ciclo. Existe um ciclo. Tudo que ele vai mostrando ocorre em um ciclo. E esse ciclo é importante entendermos aonde ele vai nos levar. Ele diz que o sol nasce e o sol se põe. Daí logamente ele nasce de novo e daqui a pouco ele se põe de novo. Isso é cíclico. Vai acontecendo. E qual a importância da gente entender? A gente precisa entender o que se faz nesse ciclo. Como as coisas acontecem nesse ciclo. Porque é esse ciclo que vai moldar a minha e a sua vida. Esse ciclo que vai nos mostrar como estamos indo. Estamos no final do ano. E no final do ano nós acabamos sempre refletindo um pouco mais sobre como foi a nossa vida nesse ano e o quanto esse ciclo nos afetou. O que não é nada novo? Não é novo o ciclo. O ciclo não é novo. O ano vai continuar tendo 365 dias, a não ser que seja um ano bissexto, obviamente, mas aí existe toda uma matemática, mas o ano vai ser sempre esse. As estações do ano vão ser sempre as 4. A gente vai sempre passar por essas 4 estações. Isso não é novidade. O sol vai continuar nascendo e o sol vai continuar se pondo. Isso não é novidade. Não tem novidade nenhuma nisso. O homem vai continuar sendo necessário trabalhar. Não existe novidade nisso. O homem vai precisar continuar trabalhando. Mas observe que do tempo onde esse livro foi escrito até os dias de hoje, muita coisa mudou. Mas desde aquela época, talvez nada seja novidade. Por quê? As pessoas acabam fazendo as mesmas coisas. Quando a gente para refletir o que aconteceu ao povo de Israel, que saiu do Egito, e aí foi lá, o Senhor quer levar eles para a terra prometida, daí o povo vai e começa novamente a fazer as mesmas coisas, começa a errar novamente. Por quê? São seres humanos.
São seres humanos. Daí o Senhor fala então, então vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês vão ficar aí no deserto, vai vagar 40 anos e não vão entrar mais na terra prometida. Somente a sua descendência que vai entrar aí na terra prometida. Vocês vão ficar. Daí você pensa, passou todo aquele povo que era rebelde, que reclamava, que ficava falando, não vamos ter mais problemas. Certo? Errado. Porque passou todo aquele povo. Daí o Senhor leva eles para a terra prometida. E é engraçado, quando a gente lê, né, a gente leu mais no começo do ano, esse ano, o Pentateuco, que são esses 5 primeiros livros, a gente vê que Deuteronômio é quase um recap, né? Deveria se chamar ali recap, esse livro, porque ele vai, além de repetir as leis, ele vai lembrando tudo que está acontecendo. Ele vai lembrando tudo que aconteceu. Ele vai lembrando tudo que aconteceu. E ele vai mostrando para a gente tudo que aconteceu. Ele vai passando. E aí você vai lembrando tudo que aconteceu lá no começo, desde o momento que eles saíram do Egito. E aquilo foi mostrado para eles. Daí foi mostrado, seus pais foram desobedientes, vocês fizeram tudo errado, vocês estavam andando no caminho errado, agora vocês vão entrar na terra prometida. Como eu falei para os seus pais, como vocês devem se comportar quando entrarem na terra prometida, eu falo a vocês também. Então, vamos lá, começou a explicar, vão se comportar quando entrar na terra prometida, certo? Vão. E aí entram na terra prometida. E o que acontece? Cada um fazia o que queria depois. Ou seja, voltaram a ser nada de novo. E por que eu estou trazendo essa informação? Eu estou trazendo essa informação porque é importante a gente entender que as coisas vão continuar acontecendo da mesma maneira, se a gente não nos colocar de modo diferente. As coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito, se nós não nos colocarmos de uma forma diferente, se nós não nos posicionarmos de uma forma diferente, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Nós precisamos entender que passamos por um ciclo, e um ciclo é sempre uma nova oportunidade. O sol nasce e o sol se põe. Entre ele nascer e ele se pôr, você tem 24 horas de oportunidade para poder fazer tudo diferente. Você tem 24 horas de oportunidade para poder louvar a Deus. Você tem 24 horas de oportunidade para poder ser grato ao Senhor. Se eu não fui naquele dia, eu posso ser no outro dia. Só que o livro de Eclesiastes também é bem claro, que ele vai mostrando que você tem ciclos, mas que a terra continua, mas nós não. O nosso ciclo é finito. O nosso ciclo aqui é finito. E a terra continua até o momento que o Senhor vier, né? E até quando o Senhor quiser. Mas nós somos limitados nesse quesito. E aí o que nós vamos fazer nesse ciclo que temos do começo da nossa vida ao final da nossa vida? Porque o sol nasce, o sol se põe e a gente está jogando para frente. A gente está empurrando com a barriga. Ah, não, hoje eu não faço. Deixa para lá. Deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Não vou fazer amanhã, peraí. Não, depois de amanhã eu faço. Não, eu faço depois de amanhã. E aí a gente vai empurrando e as coisas vão passando. A gente quer sempre esperar
um momento certo para poder iniciar uma coisa, para poder iniciar um ciclo e poder depois, sabe Deus em que momento fazer esse ciclo parar? Percebe? Por que ninguém fala que vai começar uma academia, um jejum, ou sei lá, um modo novo, tipo no dia 20 de setembro? Todo mundo fica esperando dia 1º de janeiro para poder dizer que vai começar algo novo. Todo mundo fica esperando dia 1º de janeiro para falar, agora eu começo. Ou senão, vou começar o regime na segunda-feira. Ninguém começa o regime numa quarta-feira, eu não entendo isso. Por quê? Vou começar o regime aqui, quando? Na segunda-feira. Porque nós ficamos acostumados a entender que é o ciclo que molda a nossa vida, que nós precisamos de uma data início para que a gente siga os padrões dessa data e aí a gente vai se moldando a nossa vida. Quando na verdade é o contrário. O ciclo não tem nada novo, ele vai continuar. O sol nasce e o sol se põe. Nós decidimos quando eu vou começar o regime, nós decidimos quando eu vou começar a academia, nós decidimos o momento que eu vou mudar e começar a ler a Bíblia, o momento que eu vou mudar e vou começar a orar mais, o momento que eu vou dedicar mais minha vida ao Senhor. Nós decidimos dentro desse ciclo qual é esse momento em que vamos começar a fazer as coisas. Nós decidimos e nós precisamos exercer esse poder de decisão. Nós precisamos exercer esse poder de mudança que nós temos em nossas vidas. Nós, como o autor diz aqui, não nos cansamos de olhar. Observa bem que ele fala aqui em alguns dos versículos que o homem não cansa de olhar, não cansa de ouvir. Por quê? É tudo a mesma coisa. O sol nasce, o sol se põe. Mas o homem não para de contemplar. O homem não para de olhar. O homem quer sempre poder olhar. Porque essa é a nossa natureza. Contemplar o que Deus fez. E perceba que no livro de Eclesiastes, lá no final, no versículo 13, se não me engano, do capítulo 12, ele faz uma conclusão. E ele diz com essas palavras, e eu levo a uma conclusão, que a melhor coisa é o homem agradar a Deus. Que a melhor coisa é o homem temer a Deus e seguir os seus mandamentos. Então, quando você olha a análise que o autor ali de Eclesiastes está trazendo, essa análise para que possamos ver como é uma vida sem Deus. Nada faz sentido. Esse nada faz sentido é uma palavra, ou tudo é vaidade, é uma palavra no hebraico que não sei a pronúncia certa, mas eu acho que é mais próximo é revel, ou revel. E essa palavra tem um sentido de fumaça. Fumaça. Você já tentou pegar uma fumaça? Está tendo qualquer coisa ali, fumaça, você passa a mão assim. Você não consegue pegar. E na maioria das vezes você não consegue trazer para decifrar. E esse é o sentido que ele está dizendo, que nada faz sentido. Que ele não entende e não consegue decifrar sem Deus. Não entende sem Deus. E por isso, no final de Eclesiastes, ele diz: a melhor coisa ao homem é temer a Deus. A melhor coisa ao homem é você poder estar nos pés do Senhor.
A melhor coisa ao homem é você poder adorar a Deus. Esta é a melhor coisa ao homem. Só que ainda, em um outro livro, agora escrito por Paulo, que é 1 Coríntios 5, 7. Nova criatura eu sou. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu vou dançar na chuva. Não tem essa parte, né? Mas é quase igual. E então, pensa que o ciclo vem trazendo o novo. Ao mesmo tempo que o escritor de Eclesiastes diz que não é nada novo debaixo do sol, ele está se referindo ao ciclo. O ciclo não é novo, mas quando a gente cruza isso com o que Paulo está dizendo, nós somos novos. Nós somos novos. Nós somos pessoas novas, nós somos novas criaturas. Nós somos novas pessoas. O velho homem já morreu, passou, é novo. Precisamos entender isso, que é novo. Então o ciclo é o mesmo. Mais 365 dias virão mais um mês, virão sempre, os ciclos continuam o mesmo. As coisas que acontecem dentro de um ciclo continuam a mesma. Mas nós não somos os mesmos que éramos há um tempo atrás. Nós não somos os mesmos. E você já parou para refletir nisso? Nós somos pessoas novas, pessoas mudadas. Ninguém é igual era anteriormente. E perceba que a única coisa que a gente não tem controle, não, mentira, a única não, mas uma das coisas que é absoluta certeza que a gente não tem controle é sobre o tempo. Já perceberam isso? Eu não consigo mudar nada no que passou. Eu não consigo mudar nada no que aconteceu há 5 minutos atrás. Eu não consigo, passou, já foi. E eu não consigo, por mais que eu planeje, que eu pretenda, eu não consigo absolutamente mudar o que vai ser o futuro. Eu posso planejar, eu posso dizer que eu vou fazer dessa maneira. E a gente faz isso sempre. Só que nem sempre sai exatamente como a gente quer. Não exatamente da mesma maneira. Então a gente não tem o poder do passado, nem do futuro. Mas a gente tem o presente. E esse é o momento do ciclo que nós vivemos. No presente. Tudo que nós vivemos lá atrás serve para que a gente tome atitudes ou formas diferentes no presente, e sim, isso reflita no futuro. Tudo que nós vivemos, cada coisa, menor detalhe que nós vivemos no passado, serve de referência para que eu faça do modo correto ou do modo errado, mas para que eu me baseie no que aconteceu no passado, para que eu possa tomar atitudes, de preferência que sejam atitudes corretas. E isso vai refletir no meu futuro. E cada momento nós vamos crescendo, a cada momento nós vamos passando, a cada momento nós vamos mudando. E nós precisamos ter essa consciência de que estamos em movimento, estamos mudando a todo tempo. Nós estamos mudando e muito. Eu quero contar uma historinha para vocês. O ano era 2019. 2019, de repente, a Igreja Cristã da Trindade vê uma necessidade. E essa necessidade de se abrir um ponto de pregação aonde tinha
alguns irmãos, e esses irmãos queriam se reunir para orar. Fui conversado com o pastor Paulo Romero primeiro, que conversou com o pastor André, e aí falaram, vamos fazer esse ponto de pregação, que deve ter durado umas 2 semanas esse ponto de pregação. Logo em seguida virou uma igreja, a Igreja Cristã da Trindade em Osasco. E aí passou-se um pouquinho mais de tempo, começou a agregar gente, a agregar pessoas. Daí pensou-se, temos uma outra necessidade, a gente precisa cuidar dessas pessoas. E aí a gente tinha umas poucas crianças e alguns jovens. E essas poucas crianças e esses jovens precisavam ser cuidados, precisavam ter as atividades de jovens, as atividades de criança. E aí, por volta de 2020, no meio da pandemia, nasceu o Rede. E o Rede não é mais o mesmo desde essa época. Nós passamos por diversos momentos. Nós passamos por momentos que foram de muita luta para começar. Nós éramos só um grupo. De repente nós conversamos e falamos, esse grupo precisa de uma identidade. Daí a gente começou a conversar. Daí a gente conversou com a mídia que tinha, que era o Giovanni, que é até hoje. E o Dio deu alguns nomes e foi sugerindo, esse, aquilo. Saiu Rede. Eu falei, opa, peraí, gostei disso. Vamos começar a dar corpo a esse negócio. De repente temos um nome. E aí, depois desse momento que tínhamos um nome, daí de repente, nós vimos, precisamos começar a nos mexer. Mas está no meio da pandemia, o que a gente faz? Aliás, até antes do nome, já estava no meio da pandemia, daí a gente começou a fazer reuniões pelo Zoom. E a gente fazia reuniões pelo Zoom e começava a ministrar pelo Zoom. Daí a gente ministrava, às vezes um tocava o louvor, enquanto os outros escutavam, porque não dava para você cantar junto, né, ao mesmo tempo. E aí, a gente foi crescendo aí. Voltou, abriram as igrejas. Vamos para lá. E aí a gente começou a ter cultos ali, pessoas chegando, pessoas se envolvendo, e aí o Rede estava formado. E aí, daí para frente, o Rede começou a caminhar numa direção que não tem volta. A gente começou a ir no crescimento, a gente começou a viver momentos. E aí a gente começou um ministério de verdade. A gente começou a ter nossos discipulados 1 a 1. A gente foi andar, a gente foi comer, na maioria das vezes, né? Porque eu não sei onde está escrito a regra que discipulado tem que estar ligado à comida, mas a gente ia. A gente foi, pegamos a maioria de vocês e saímos sozinhos. Escutamos vocês. Vimos tudo que vocês tinham a falar. Vimos, contribuímos do jeito que pudemos. Fizemos o que pudemos. Fizemos de maneira que talvez hoje, como não somos mais as mesmas pessoas, estaremos feitos diferente. Mas aí começou a chegar gente. Veio a nata que tínhamos, né, antes. Karine, Júlia, Rafael, Giovanni, o Natan que veio junto da parte da ICT para cá, mas daí chegou a Ariadne, chegou ali, e quando a Ariadne chega, daí a gente vê, olha, temos ali uma cantora, gente, nem sabíamos, mas já no primeiro culto, assim, as meninas tiveram que sair,
Daí o que a gente vai fazer? Porque aí já tínhamos também um ministério de louvor do Rede. Daí o que a gente vai fazer? O ministério ficou aí só. Então temos a Ariadne. E a Ariadne veio. E aí começa esse trabalho. Daí as pessoas escutando: nossa, quem é essa menina que está cantando? Quem é essa menina que está cantando? E de repente ficou. E a Ariadne estava lá. E aí veio. Daí passou o tempo. Tivemos pessoas ali que passaram no meio do caminho. E pessoas que ficaram, outras que não. E aí daqui a pouco, Jesus manda um baterista para essa igreja. E aí chegou o Hoffman. Junto com o Hoffman também. Ali no primeiro culto que a gente foi fazer como é que chama o negócio? Velos. A gente foi fazer do Velos. Hoffman, você toca? Toco. Pronto. Estava lá ele quebrando todos os pratos e baquetas e tudo mais da bateria. E chegou. E de repente já era a Rede. Junto com o Hoffman, na mesma época, chega a Ana Beatriz. E aí você vê que já veio um grupo maior. O Rafa chega na mesma época. E veio crescendo. E aí também vem o momento que a Sabrina decide, quase que obrigada, a sair da outra igreja e vir para cá. E aí a gente vê também os momentos que foram se passando, outras pessoas chegando, outras pessoas saindo. E a gente foi crescendo. A gente foi crescendo. E aí até o momento que a gente vai assistir o Peregrino e encontra o Léo e a Lívia. Ali, eu especialmente conheci eles ali naquele momento, o Léo e a Lívia. E aí o que a gente faz? Já joga uma sementinha, né? E aí essa semente vai brotando e o Léo e a Lívia vêm parar aqui mais tarde. E as nossas últimas aquisições atualmente é o Murilo, que veio através do jiu-jitsu. Daí eu lembro que a gente estava aqui, o Murilo chegou um dia, ele me batendo provavelmente no jiu-jitsu. Daí depois terminou tudo, a gente conversando, falei: Murilo, tem culto à noite, quer vir? Vê sim. E veio. E chegou aí, maravilha. Lucão, da mesma maneira, chegando agora. Lucão me batendo lá também. Eu só apanho nesse negócio. E veio conhecer e ficou para a graça de Deus. Gente, posso falar uma coisa para vocês? O Rede começou, o Rede veio crescendo. O Rede não é mais o mesmo de antigamente, porque ele mudou, ele foi evoluindo, e ele está amadurecendo cada vez mais, e ele está crescendo cada vez mais. E isso é Rede.